Olá, concurseiros de plantão. Aqui que vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Tudo bem com os senhores? Espero que esteja tudo bem. Fora isso, espero que estejam estudando bastante e com muito afinco também. Pois hoje nós iniciamos o nosso segundo módulo do curso completo que nós estamos ministrando aqui no Provas de TI de Auditoria, Fiscalização e Licitações de Contratos de TI. Nesse segundo módulo, nós vamos falar bastante, senhores, mas bastante mesmo, sobre qual parte da nossa disciplina. Falaremos bastante justamente sobre a parte de planejamento do contrato, ok? Esse, conforme eu disse, é um curso completo, no qual nós iremos trabalhar, na verdade, com 80%, 85% aproximadamente de teoria de tudo que é cobrado na parte de licitações e contratos de TI, auditoria e fiscalização, e trabalharemos ali com aproximadamente 15% de exercícios comentados para que nós tenhamos como objetivo que, especificamente, a fixação do conteúdo, cursos que nos tragam exatamente o que a gente precisa em relação à especialização dos senhores em exercício, resolução de exercícios especificamente, serão gravados posteriormente. Eu sou membro da equipe itinerante, conforme os senhores já devem saber, certo, senhores? Sou coordenador dos cursos presenciais da equipe itinerante a nível nacional, Brasil, realmente, tudo bem? E vou lhes pedir o seguinte, e como os senhores já sabem, eu tenho meu profile na equipe itinerante, eu vou pedir que mesmo que os senhores se sintam tentados em encaminhar e-mails para mim com dúvidas sobre o curso, e-mails para mim questionando sobre alguma questão que foi resolvida no curso, ou solicitando algum tipo de material adicional, algo do gênero, que os senhores segurem essa tentação, por favor, e publiquem no meu profile na equipe itinerante. Como que os senhores vão fazer? Vão digitar www.itinerante.com.br/profile/prof. Gabriel Pacheco e lá no meu profile os senhores vão digitar a mensagem de vocês e diremos ali aproximadamente 3 vezes por semana. Eu comumente estou acessando meu profile e comumente também estou respondendo os meus recados que os senhores deixam lá para mim. Esse é um curso gravado pelo Provas de TI e como tal para os senhores terem acesso aos novos módulos e ao módulo anterior, ao primeiro módulo inclusive aqui do nosso curso, os senhores vão ter que acessar realmente o endereço www.provasdeti.com.br e adquirirem o curso diretamente por lá, ok? A equipe do Provas de TI com certeza estará prontamente preparada a atender os senhores, registrar a compra de vocês e também a liberarem o acesso ao curso. O meu blog pessoal da área de tecnologia da informação para concursos é o www.tiparaconcursos.net. A minha fanpage é facebook.com/TI para concursos no plural, somente TI para concursos, tudo bem, senhores? E o meu perfil no Twitter é twitter.com/Gabriel F. Pacheco, ok? F de faca. Para quem não me conhece, vamos colocar assim, eu sou fora coordenador da equipe itinerante, eu também sou professor de cursos presenciais, tudo bem? Tenho vários cursos já gravados na internet, escrevo documentos aí relacionados à área de tecnologia da informação para concursos, publico-os na internet, tanto esses documentos quanto as minhas videoaulas, caso os senhores queiram ter acesso. É interessante que os senhores acessem o meu blog para poder percorrer, vamos colocar ali essa minha vida profissional na área de concursos, tudo bem? De tecnologia da informação e atualmente eu sou inclusive empregado público, trabalho como analista em negócios em TI na empresa Serpro. Ok, senhores? Vamos continuar? Bem, a nossa programação desse curso, desse módulo especificamente é a seguinte. Eu vou falar sobre algumas novidades, algumas ferramentas que eu estou implementando aqui no curso justamente por solicitação dos senhores. É algo bem interessante, para te falar a verdade, a utilização de uma mesa digitalizadora que vai tornar a aula um tanto quanto mais interativa. Vou falar das características do curso. Vou tratar especificamente do nosso conteúdo programático desse módulo e dali em diante nós começamos a trabalhar sempre com teoria, e a fixação desse conteúdo em exercícios e inclusive a interpretação de como as bancas costumam cobrar o conteúdo que está sendo apresentado. O primeiro tópico que eu vou trabalhar aqui agora é o seguinte. Eu trouxe justamente essa ideia de novidades e ferramentas, foi para que nós tenhamos uma melhor interatividade nessas videoaulas que são gravadas. E a partir desse momento nós vamos ter como, por exemplo, uma ferramenta que é chamada ferramenta pincel, que vai ser simplesmente a ferramenta que vai trazer para os senhores isso aqui, a possibilidade
do professor conseguir apontar para vocês aqui, ó, como por exemplo, tópicos importantes que serão colocados com setas, ou então até mesmo sublinhar, né, tópicos importantes, ou então se a gente quiser trabalhar aqui com cores diferentes, os senhores vão ver comumente aparecendo uma coloração aqui um pouco diferente da ferramenta pincel, na qual nós poderemos fazer alguns desenhos, né? Como por exemplo, se eu quiser exemplificar alguma coisa dentro de um quadro, eu vou conseguir desenhar esse quadro para os senhores, para poder trazer uma interação gráfica mais aprimorada para vocês, ok? Teremos aqui também a ferramenta de marca-texto. Essa ferramenta de marca-texto é bem interessante, pois afinal de contas eu vou conseguir trazer para os senhores os tópicos especificamente mais importantes do nosso texto, como por exemplo aqui, ó, onde eu estou marcando, tá vendo? Marca texto aqui, e todas essas marcações vão ser realizadas quando? Vão ser realizadas realmente em tempo real das aulas. O material que será disponibilizado, os slides, eu vou marcar os slides, eu vou disponibilizar tanto os slides puros, né, limpos, sem nenhum tipo de marcação, quanto os slides já marcados. Beleza? Tranquilo para os senhores? Então vamos continuar, por favor. Bem, os alunos que já trabalharam conosco nesses treinamentos, né, gente, aqui dentro do Provas de TI, já conhecem as características do curso. Mas, se por um acaso o senhor ainda não conhece, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, que é justamente para que a gente tenha a definição das regras do jogo delimitada já no começo do jogo, ok? Sabemos já que eu tenho um primeiro módulo gravado aqui desse tipo de disciplina, né? Provavelmente se os senhores já assistiram esse primeiro módulo, esse slide aqui vai se tornar um pouco, vamos colocar, nostálgico para os senhores, então passe um pouquinho adiante, coisa de 1 minuto e meio aproximadamente, eu já começo a falar sobre a descrição do curso. O nosso curso, senhores, é dividido em vídeos aula de 20 a 30 minutos. Que seria o tempo ali ideal, né, da gente conseguir trabalhar um assunto específico, dar fechamento a esse assunto, né, e concluí-lo de uma maneira adequada aos senhores. Ele é dividido por módulos de 4 a 8 horas e os senhores vão ter direito e de acesso, né, aos slides utilizados em todos os módulos que a gente tem trabalhado aqui. Esses módulos serão divididos de acordo com os atuais editais publicados e futuros editais previstos, de forma que, por exemplo, o senhor pode ver que nesse momento eu estou falando aqui para vocês sobre um módulo tal e tudo mais, vou falar sobre o conteúdo programático previsto para os próximos módulos e de repente quando o senhor pegar o lançamento do próximo módulo, você vai ver, poxa, temos uma matéria nova? Ok, temos uma matéria nova, justamente por quê? Porque no momento da gravação desse próximo módulo, a gente teve a publicação de algo novo no seu edital. Módulos teóricos com resolução de exercícios comentados. A minha ideia é justamente o que eu falei no comecinho desse módulo, que é trazer para os senhores módulos teóricos com 80% de teoria, ok? Aplicação de teoria e 20% ali no máximo de resolução de exercícios comentados. Didaticamente, o que a gente objetiva quando a gente lança um módulo teórico desse e um módulo em exercício? É bem simples. O módulo teórico vai trazer para o senhor todo o embasamento teórico que o senhor precisa, ok? E o módulo em exercício? O módulo em exercícios vai especializá-lo simplesmente no que as bancas vêm cobrando em cima daquele conteúdo. Entenderam? Então, qual a ideia? Se você quer fazer uma preparação para concurso público na área de auditoria, fiscalização e licitações de contratos de TI a médio e longo prazo, vamos trabalhar com as aulas teóricas. Publicou seu edital, você viu que realmente vai cair ali a parte de planejamento da contratação, certo? Planejamento do contrato, propriamente dito. Vai cair ali justamente parte do que diz respeito aos tópicos relacionados à gestão de TI e a planejamento do contrato. Ótimo, a gente trabalha com esse módulo. Poxa, professor, eu reparei que no meu edital está citando inclusive as leis que dão embasamento à parte de licitações e contratos de TI. O que os senhores vão fazer? Vão lá no primeiro módulo, assistam às aulas do primeiro módulo. Professor, eu vi que no meu edital está pedindo princípios e que a banca também que eu estou trabalhando trabalha muito com princípios relacionados à contratação de bens e serviços de tecnologia da informação. Perfeito, trabalhem com o primeiro módulo e assim os senhores vão conseguir fechar perfeitamente o conhecimento de vocês. Muitos me perguntam, professor, de onde o senhor tira todo o embasamento teórico que a gente está trabalhando nesse momento, nesse curso, e também em relação ao módulo anterior que a gente trabalhou? Senhores, muito simples. Tudo que está escrito aqui, a gente trabalhou
com o que vem sendo publicado justamente no site do Ministério do Planejamento, que é www.planejamento.gov.br, no site do Planalto, que é www.planalto.gov.br, onde os senhores vão encontrar inclusive toda a parte legal que dá embasamento à nossa disciplina, e também no site do TCU, onde os senhores vão encontrar todos os acórdãos que eu vou trabalhar aqui com vocês em sala de aula. Então, senhores, como conteúdo programático do nosso curso, nós temos aqui, que já foi trabalhado no nosso primeiro módulo, o histórico da licitação e auditoria de contratos de tecnologia da informação, a legislação básica, vamos colocar assim, né, e os conceitos básicos que são aplicáveis à auditoria e fiscalização de contratos de TI, os princípios aplicáveis à nossa disciplina, a legislação direta que é aplicável e que dá todo o embasamento necessário para essa disciplina de auditoria e fiscalização de contratos de TI. Se os senhores não assistiram esse módulo, eu aconselho que os senhores corram lá e assistam, porque ele vai servir de embasamento, diríamos assim, teórico, né, gente? Embasamento conceitual para que a gente consiga trabalhar nesse módulo atual e no próximo módulo e no decorrente também. Tudo bem? Esse curso tem uma previsão de 4 módulos específicos, sendo que todos eles trabalham de uma forma concatenada o conhecimento aplicável. Nesse módulo especificamente, que é o módulo 2, que trata da parte 1, especificamente planejamento da contratação, nós vamos trabalhar os tópicos relacionados à gestão de TI e ao planejamento de tecnologia da informação, que são aplicáveis ao planejamento da contratação, e trabalharemos a fase de planejamento da contratação desde o momento de seu início até o momento da delimitação do termo de referência ou projeto básico. Só que o termo de referência, o projeto básico, nós sabemos que ele é a parte mais complexa aqui dentro do planejamento da contratação. Então, automaticamente, o que eu vou fazer? Para que esse módulo não fique muito extenso e cansativo, eu vou finalizá-lo exatamente no momento em que a gente acaba a delimitação ali de como que deve ser o corpo, né, gente, do termo de referência ou do projeto básico de acordo com acórdãos do TCU. Finalizei isso, toda a parte que diz respeito à definição da SLA, critérios de sanções a serem aplicáveis, critérios de seleção de fornecedores, inexigibilidade, dispensa de licitação, a parte de definição específica sobre um SLA, como ele entra aqui ou não nessa visão de planejamento de tecnologia da informação e até mesmo na extensão dele para fiscalização do contrato, será tratada quando? Será tratado no nosso módulo 3, justamente quando eu vou trabalhar com o planejamento da contratação parte 2. Tudo bem, senhores? Então tá jóia. Fica acordado isso, tá bom? Porque os senhores, para não chegarem no final do módulo, né, de repente alguém está falando, o professor não completou todo o conteúdo. O conteúdo proposto aqui nesse módulo foi concluído, né? E no próximo módulo eu vou dar continuidade a ele. Afinal de contas, o planejamento da contratação é, digamos assim, uma fase enorme, né, para a gente. Teremos aqui também, né, nos próximos módulos, a seleção do fornecedor, que terá seu início, inclusive, a parte de seleção do fornecedor já no terceiro módulo também, e dali em diante a gente parte para o gerenciamento do contrato, registro e notificação de irregularidades, penalidades e sanções administrativas, que a gente vai ver que esses dois tópicos, né, registro e penalidades, a gente já vai ter trabalhado bastante quando a gente finalizar a fase, né, de planejamento da contratação justamente no módulo 3, e dali em diante no módulo 4, eu vou trabalhar com guia prático para a contratação de soluções de tecnologia da informação. Lembrando ainda, senhores, que quando falamos em auditoria, fiscalização e licitações de contratos de TI, existe uma gama de legislação que dá subsídio para toda a nossa disciplina, conforme nós vimos no módulo 1. Então, se no seu edital vier escrito, como por exemplo, IN 02 e IN 04, certo? Legislação de fiscalização de contratos de TI, legislação de licitações de contratos de TI, ou então até mesmo se ele vier trazendo para você fase interna e fase externa da contratação, fiquem tranquilos, é o mesmo conteúdo que nós estamos tratando nesse nosso curso.
Entendeu? E a partir desse módulo, inclusive, que nós estamos adentrando mais ainda. Só que o que o avaliador traz para vocês, o que a banca traz para vocês nesses casos? Traz esse tipo de assunto com nomes diferenciados. Somente isso, de acordo com a abordagem que ele está precisando, né? Fase interna, ele vai falar se simplesmente a gente vai falando da 10520, IN02, a gente vai tratar aqui no curso. No decorrer da IN04, nós estamos tratando dos tópicos referenciados a ela, que dizem respeito à IN02. Tudo bem, senhores? Primeiro assunto que nós vamos tratar especificamente aqui nesse módulo. Seguinte, são os tópicos relacionados à gestão de tecnologia da informação no que diz respeito especificamente ao que? A terceirização de atividades. O que eu trago para os senhores, logo assim, inicialmente falando, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida na prova de vocês? Bem simples, gente. Não poderão ser delegadas as atividades de planejamento, definição, especificação, supervisão e controle. Aí vocês perguntam, professor, por que, afinal de contas, elas não poderão ser delegadas para efeitos de terceirização do serviço em tecnologia da informação? Simplesmente, senhores, depende delas a autoridade da administração sobre a execução dos serviços. Reparem bem que se torna bem taxativo, pois se um terceirizado estiver executando um serviço, como que ele poderia estar supervisionando o próprio serviço ou controlando? Conseguem detectar que se tornaria, na verdade, algo tanto quanto contraditório no momento em que eu estivesse, como por exemplo, fiscalizando um contrato de tecnologia da informação? Outro tópico. Também não poderão ser delegadas as atividades relacionadas à gestão da segurança da informação. Isso de forma alguma. Tudo bem, senhores? Perfeito? Então vamos fazer algumas marcações aqui que já se tornam de suma importância para nós nesse momento. Diz respeito ao que? Justamente não poderão ser terceirizadas ou delegadas atividades gerenciais de tecnologia da informação. Quais essas que não poderão, então, ser delegadas, senhores? Serão as atividades relacionadas ao planejamento, atividades relacionadas à definição, atividades relacionadas à especificação, supervisão e controle. E os senhores dizem, professor, de onde vem isso, afinal de contas? De onde eu consigo detectar, afinal de contas, que essas atividades não poderão ser delegadas? Vamos lá então. Seguinte, primeira tiragem que nós vamos fazer é de um acórdão do TCU de 2006, que é o acórdão 786, que traz para a gente, na verdade, a ideia de inconvenientes que poderão ser obtidos da delegação da gestão de TI. Muitos dos senhores vão me falar, professor, a origem desse esquema da não delegação das atividades gerenciais de tecnologia da informação não vem da IN04? A origem, não. O que traz atualmente para a gente, na verdade, o embasamento legal, aí sim, é a IN04, como nós vamos ver adiante. Mas todos nós sabemos que a IN04 foi lançada no ano de 2008. Tudo bem? E ela foi lançada, afinal de contas, por quê? Porque a gente precisava da regulamentação de um processo de contratação de tecnologia da informação. Mas antes já havia preocupação do assunto, como nós podemos verificar caso os senhores procurem olhar justamente o módulo 1 que a gente trabalhou aqui nesse curso. Vamos lá então. O primeiro inconveniente que nós teremos da delegação da gestão de tecnologia da informação diz respeito à geração de dependência da empresa contratada nos sistemas institucionais nas decisões sobre especificação para futuras contratações e na continuidade dos serviços. Reparem bem que, nesse momento, simplesmente o TCU tentou trazer para a gente o que? Olha, o primeiro inconveniente que nós teríamos se por um acaso você começar a delegar a gestão de tecnologia da informação, que nós sabemos que até o presente momento ainda é uma realidade nos contratos de tecnologia da informação, será o quê? A gente vai criar, como administração pública, uma dependência da empresa contratada. Segundo inconveniente que nós teremos será o quê? Problemas com a perpetuação de contratos de manutenção indeterminadamente.
Porque, afinal de contas, nós sabemos que, se por um acaso eu, como executor do contrato, se eu realmente estiver gerenciando a minha tecnologia da informação, o que eu vou criar nesse momento? Bem, eu como gerente da tecnologia da informação e operador, com certeza vou tentar de alguma forma fidelizar a administração pública à prestação do meu serviço. Automaticamente eu gero um vínculo, diremos assim, um ciclo vicioso, na verdade, né, gente, da prestação do serviço e da vinculação do contrato direto de manutenção de forma indeterminada. Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Como é que acontece a perpetuação de contratos de manutenção? É bem simples, a perpetuação do contrato de manutenção acontece quando, por exemplo, você acaba criando um vínculo com a empresa terceirizada, como, por exemplo, da manutenção do seu serviço de storage, do seu serviço de segurança da informação. Vamos demarcar aqui, então, o que a gente tem como segundo inconveniente muito sério trazido aqui nesse acordo do TCU. Temos aqui também o quê? Dificuldade no estabelecimento de mecanismos de proteção às informações. Afinal de contas, aquele que gerencia para mim a informação é também aquele que simplesmente opera a informação. E de outra forma também não existe o vínculo de interesse da administração pública no que diz respeito à parte gerencial. Reparem bem que nesse momento a gente vai ter o quê? Um estranho no ninho, simplesmente gerenciando as informações da administração pública. Teria algum tipo de interesse desse estranho que está ali no ninho simplesmente em, como que eu posso dizer assim, proteger realmente as informações da administração pública? Eu acredito que não. Claro, tem todos os conceitos éticos a serem aplicados nesse momento, mas eu acredito que seria realmente uma falha considerável a ser feita a ser observada nesse momento. Ou seja, dificuldade no estabelecimento de mecanismos de proteção às informações. Ok, senhores? Como embasamento nosso para o assunto, eu trago para os senhores, então, o nosso artigo 5º da IN 04. Primeira aparição do artigo, aqui afinal de contas, né, ou melhor dizendo, primeira aparição da instrução normativa, que nos traz justamente no seu artigo 5º o quê? Não poderão ser objeto de contratação, primeiro de tudo, mais de uma solução de tecnologia da informação em um único contrato. Gente, isso aqui, tópico frequente de provas. O CESP gosta muito desse tópico aqui, que tem descrito no nosso inciso 1, porque simplesmente é o primeiro tópico que traz para a gente a visão de restrição da contratação que é apresentada dentro da IN 04. Reparem bem que, numa interpretação bem simples, a única coisa que nós não podemos ter é o quê? Mais de uma solução de TI em um mesmo contrato. Quando eu digo mais de uma solução de TI em um mesmo contrato, eu estou dizendo em algum momento que simplesmente será estou falando simplesmente sobre a contratação de mais de uma solução de tecnologia da informação em um mesmo processo licitatório. Não estou falando isso, né? Então segurem, por favor, esse meu comentário, que logo adiante nós vamos interpretar ele de uma forma melhor. Nesse momento eu preciso que os senhores trabalhem com o quê? Simplesmente com essa interpretação, que a gente não pode ter mais de uma solução de TI em um mesmo contrato. Não poderá também, senhores, ser objeto da contratação a gestão, olha que interessante, ó, de processos de tecnologia da informação, incluindo gestão de segurança da informação. Parágrafo único. O suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade das soluções de tecnologia da informação poderá ser objeto de contratação, desde que sob supervisão exclusiva de servidores do órgão ou entidade. Quando eu falo simplesmente que eu posso ter o suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade das soluções de tecnologia da informação como objeto de contratação e que esse seja vinculado à supervisão exclusiva dos servidores do órgão ou entidade, os senhores reparam que simplesmente a administração se preocupa nesse momento com aquela visão, olha,
eu consigo com certeza executar aqui serviços de suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade, serviços de suporte técnico. Só que é o seguinte, eu preciso de um servidor, ok? Gerenciando isso aqui, eu preciso de um servidor supervisionando isso aqui. O que nos leva isso aqui em uma visão um pouco mais abrangente? Simplesmente nós precisaremos, senhores, da atividade de gestão de tecnologia da informação sendo realizada onde? Em um núcleo único. Nessa visão de um núcleo único, os senhores conseguem observar que simplesmente a minha administração vai conseguir, afinal de contas, ter essa gestão de uma maneira unificada, que ela não poderá, de forma alguma, ter, então, a gestão de tecnologia da informação sendo delegada, inclusive a gestão de segurança da informação, e que não poderão, inclusive, ser delegadas atividades de planejamento, definição, especificação, supervisão e controle. Beleza, senhores? Pegaram o jeitão da coisa? Tudo bem. Agora, se os senhores ainda não pegaram o esquema, vamos pegar aqui uma frasezinha resumo, que eu gosto de chamar essas frases resumo de mantras das nossas aulas. O primeiro mantra que nós teremos aqui, então, na nossa aula, será o seguinte: atividades de gestão de tecnologia da informação serão indelegáveis e deverão ser executadas em um núcleo contínuo, sob pena de perda de informações essenciais ao gerenciamento do parque tecnológico do órgão público citado. Ok, senhores? Pegando isso aqui, os senhores vão fazer suas anotações, fechar seu mapa mental e dali em diante os senhores verão que simplesmente resolver exercícios que tragam para a gente essa visão de gestão de terceirização serão muito simples. Então, senhores, vamos resolver aqui os nossos primeiros exercícios relacionados aos tópicos aqui frequentes, né, que vamos colocar assim, que são cobrados em provas de concurso público e, conforme eu disse para os senhores, são baseados especificamente no artigo 5º da IN 04. Exercício número 1, um exercício do MPU, suporte técnico de 2010, da banca CESP. Julgue os próximos itens, segundo a Instrução Normativa número 4 de 2008 do MPOG, que dispõe acerca do processo de contratação de serviços de TI pela Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. A gestão de processos de TI, incluindo a gestão de segurança da informação, não pode ser objeto de contratação. Sabemos então que dentro da IN 04, em seu artigo 5º, nós temos o seguinte descrito: não poderão ser objeto de contratação. Lá no inciso 2, então, gestão de processos de tecnologia da informação, incluindo gestão de segurança da informação. Ou seja, senhores, é um item correto. Segunda questão. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, assessor de informática 2009 CESP. Com base na Instrução Normativa MPOG número 4 de 2008, julgue os próximos itens. A gestão de segurança da informação não pode ser objeto de contratação por parte de um órgão. Embasado novamente no artigo 5º, no seu inciso 2, nós sabemos então, senhores, que a gestão de processo de tecnologia da informação, incluindo a gestão de segurança da informação, não poderá, de forma alguma, ser objeto de contratação. Ou seja, senhores, um item correto também. Tudo bem? Vamos aqui para o nosso terceiro exercício. Julgue os itens a seguir, considerando o disposto na Instrução Normativa número 4 de 2008, acerca do processo de contratação de serviços de TI pela Administração Pública Federal, Direta, Autárquica e Fundacional. Em regra, não poderá ser objeto de contratação em um único contrato todo o conjunto dos serviços de tecnologia da informação de um órgão ou de uma entidade. Sabemos então que, de acordo com o que nós temos na nossa Instrução Normativa número 4, artigo 5º, isso aqui é verdade, correto, senhores? Sabemos perfeitamente, então, que nós não podemos, então, ter a contratação de dois objetos de tecnologia da informação dentro de um mesmo contrato. Questão correta, ok? Então, senhores, eu vou ficando por aqui e daqui um pouquinho eu retorno para a gente poder continuar o nosso módulo. Até logo, um abraço!